Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max e aqui do meu lado está o meu parceiro Ilber. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e eu quero compartilhar de cara com você que você vai poder baixar esse e-book gratuitamente, Páscoa do Egito ao Calvário, a verdadeira Páscoa. Max, por que você fez um vídeo chamado A Verdadeira Páscoa? Tem a Páscoa falsa? Não, meus irmãos, mas existe uma grande confusão. E eu vi algumas pessoas na internet dizendo o seguinte: olha, Jesus celebrou a Páscoa. Olha aí, Uber, vai ouvindo isso. Se Jesus celebrou a Páscoa, logo Jesus era judeu, então o cristão também tem que celebrar a Páscoa. O cristão tem que cortar o cordeiro, passar no umbral da porta, comer os pães asmos e as ervas amargas, como foi feito lá em lembrete aquilo que Deus fez pelo povo no Egito. Ora, nós queremos já desfazer esse imbróglio e explicar para você porque a Páscoa cristã ela é ressignificada pelo sacrifício de Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual. Foi Cristo quem substituiu a morte, né? A sua morte para que nós hoje tivéssemos vidas. Então, nós vamos mostrar isso para você que na antiga aliança era uma sombra, na nova aliança é uma realidade. Nós vamos mostrar como a igreja primitiva entendeu isso e por que a igreja primitiva entendeu isso e porque alguns judeus estavam ali na igreja de Gálatas e também se andando por outras igrejas, comunidades cristãs gentílicas, dizendo assim, olha, vocês precisam também comemorar a Páscoa, vocês precisam também se circuncidar, vocês precisam também guardar as festas. E aí Paulo vai falar, olha, insensatos Gálatas, eu vim aqui, ensinei o evangelho para a justificação de vocês e agora vocês querem o evangelho, mais isso, mais isso, mais isso. Então a gente quer mostrar isso para você. Se você nasceu judeu, permaneça judeu. Se você nasceu gentil, permaneça gentil. E celebre, então, aquilo que Deus fez por você, porque a ceia do Senhor é a Páscoa cristã e ela é um sacramento bíblico, ok? Se eu conseguir chamar sua atenção e eu vou conseguir te prender nesse vídeo, fica até o final, porque eu quero trazer uma doxologia, uma aplicação prática para a igreja para edificar a sua vida. Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Tema muito importante para essa semana de Páscoa, né? Ou seja, eu fico surpreso como a internet faz as coisas, né? Um assunto que era debatido no primeiro século e está voltando agora como se fosse algo, uau, novo, novidade. Não é. Sempre teve essa questão na igreja primitiva, ao se converter o gentil, ele tinha que passar primeiro para o judaísmo, ele já podia ser cristão logo de cara. E a resposta é óbvia, ele pode ser cristão logo de cara, não precisa passar por circuncisão, nem guardar festas e nem fazer sacrifício de animais, ok? Então, dito isso, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, que a gente vai fazer um assunto aí que é requentado desde os primórdios do cristianismo. Muito bem, você pode pegar esse e-book que nós vamos compartilhar com você. Irmãos, por que a gente está fazendo isso tudo? Porque eu vi essa semana uma mulher dizendo assim que a gente precisa guardar a Páscoa cristã, que os cristãos, tá? Que os cristãos estão abandonando as raízes cristãs. Não tem nada a ver, meu irmão. Ah, porque isso foi instituído no Concílio de Trento, foi no Concílio de Nicéia. Já começa a enfiar concílio no meio, não tem nada a ver. Se você ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja primitiva, lá em Atos, já guardavam a ceia do Senhor como a sua Páscoa. Já tinha entendido isso. Paulo vai falar sobre isso, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi morto. Para você, se isso parece simples, fica aí que você vai ser abençoado, porque nós vamos trazer uma base bíblica. E se para você isso é meio confuso, nós vamos desenfazer esse imbróglio agora. Você vai poder baixar o e-book aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Cristo ressignificou a Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Vamos entender isso, porque o cristão não precisa mais voltar às práticas da antiga aliança. Olha só, a Páscoa judaica, ela era uma tradição, significava Pesach, na palavra hebraica, né, que é o Pesach. Deus instituiu-se em Êxodo 12, quando os israelitas foram libertos da escravidão do Egito. Cada família sacrificava o cordeiro, passava o sangue no umbral das portas, que você bem lembra, comia ervas amargas para mostrar o tempo de escravidão no Egito e também o pão ali para celebrar juntamente com a sua família. Cada judeu relembrava desse livramento nesse jantar cerimonial uma vez por ano. E nós vamos perceber que essa festa era sombra do que haveria de vir, como diz lá em Colossenses 2,17. O apóstolo Paulo afirma isso como uma sombra. Tá? A última ceia também de Jesus
pode firmar essa ressignificação. Veja, durante a celebração de Páscoa, Jesus pede ali para os discípulos se reunirem no cenáculo, e durante essa celebração, em Lucas 22, 17 ao 20, disse assim, ó, e tomando o cálice, deu-lhe graças, e diz, tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando do pão, e havendo dado graças, também partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Ou seja, Jesus não somente celebra a Páscoa, Hilber, Jesus ele completa a Páscoa judaica. Ele então revela que o Cordeiro verdadeiro era ele mesmo. Eu sou o pão, eu sou o cálice, comam e bebam. Ou seja, aquilo que vocês faziam. Isso aqui não é uma inferência não, tá, meu irmão? Porque nós vamos pegar aqui ensinamentos do apóstolo Paulo explicando que a Páscoa que Jesus é o Cordeiro Pascal e a ceia do Senhor é a celebração. Fica aí que eu já vou te dar esse verso. É a celebração. Então, o vinho era o sangue de Cristo e o próprio pão ele representou como o seu corpo. Veja, em Atos 2:42 a gente vai perceber a igreja primitiva também guardando a ceia do Senhor como o seu motivo pascal. Veja só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, o partir do pão refere-se à ceia do Senhor, que tornou-se uma prática constante para a igreja primitiva, não só uma vez por mês, possivelmente como você toma na sua igreja, ou algumas igrejas que é anual, mas todos os domingos, tá? Em Atos 27 também vai dizer, no primeiro dia da semana, que era o domingo, estando nós reunidos no fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava e prolongando seu discurso até meia-noite. Então aqui nós vemos a celebração da ceia, que tornou um marco no domingo cristão e no dia da ressurreição. Ou seja, o que era uma celebração anual virou agora, meus irmãos, um memorial constante. O foco deixou de ser o Egito e passou a ser no Calvário. Esse é o propósito desse e-book, Hilber, para dizer assim, a Páscoa, do Egito ao Calvário, ou seja, de sombra à realidade, da antiga para a nova aliança. Quando Jesus toma o cálice e diz assim, este é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Esse é o meu sangue e esse é o meu corpo. Naquele momento, apesar de Jesus não dizer assim, estou ressignificando a Páscoa, era um símbolo que apontava para a ressignificação da Páscoa, porque se eu estou dizendo essa é uma nova aliança, é porque a antiga já não está mais em curso, não é isso, Hilber? Não, exatamente, exatamente. E aí a gente percebe que essa confusão se dá muito em conta disso, dessas duas alianças ou esses dois testamentos, né? Lembrando que em Êxodo, quando se tem a Páscoa ali estabelecida, é Deus validando ou reafirmando a aliança que ele fez com Abraão, de tirar o povo do deserto, colocar na terra e ali expandir esse povo. E aí, essa antiga aliança, ou esse Antigo Testamento, ele vai contar um período, tá, que vai da criação, da queda do homem e do plano divino de Deus de restaurar todas as coisas. Essa é a narrativa, o enredo do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, você tem um outro enredo agora, que é o quê? Que é o cumprimento dessa redenção, que agora é feita em Jesus Cristo, e a consumação de todas as coisas que a gente vê em Apocalipse. Então você perceba que entre esses dois testamentos vai haver todo o plano divino de Deus da salvação, desde a criação, queda, a redenção. Porém, você vai ter descontinuidades e continuidades. A descontinuidade, qual seria? O que é descontinuidade? É uma ruptura, o que valia antigamente, ou no testamento como sombra, e agora uma nova realidade. É o povo de Deus. Então, quem é o povo de Deus, agora descortinado na revelação de Cristo? É todo aquele que confessa a fé em Jesus. Então, quem é o povo de Deus? Todo aquele que participa do sacrifício de Cristo, tanto sendo eles judeus ou gentios. Então, isso é uma disruptura. O que era antigamente só para Israel, agora foi para toda a terra. Tá? Mas você tem continuidades. Por exemplo, o pecado que afetava no Antigo Testamento é o mesmo pecado que afeta hoje. Porque senão, Max, daqui a pouco, eu não sei como ainda não surgiu, vai vir teologia que vai falar assim, tá vendo? A queda só foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento é redenção, então não tem mais pecado. Então pode pecar à vontade. Não duvido que vai vir esse tipo de teologia do jeito que a gente está sendo moderno, né? Mas, enfim, então você tem descontinuidade e continuidade. E a descontinuidade é sobre o povo. Quem é o povo de Deus agora? Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Neles somos um só corpo. Muito bem.
Mas já tem, viu? Porque tem um pastor aí que prega que o pecado já não existe mais, porque isso foi abolido quando Cristo ascendeu aos céus, uma vez que ele tirou o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, então acabou. Ou seja, bora comer e beber, então, e continuar na vida da prática do pecado, porque Cristo já fez tudo por mim. É uma loucura, mas tem, né? Tem. As pessoas estão discutindo a veracidade da Bíblia, agora estão discutindo a doutrina bíblica, que já foi tudo resolvido nos primeiros concílios, e agora vem com uma salada dizendo que isso é coisa romana, é coisa católica, é uma maluquice, tá bom? E a gente está aqui no Instituto Bíblico exatamente para te edificar aqui no Papo com Deus. Olha só, Paulo, então, vai mostrar essa ressignificação, porque Paulo entendeu a realidade do que era sombra. Veja, em nenhum momento Jesus falou que judeus e gentios agora conectados no seu corpo fazia parte do Israel de Deus, era um povo único. Mas se você olhar todos os ensinos de Jesus, incluindo judeus e gentios, falando exatamente com os fariseus, fala, olha, por exemplo, a parábola do homem lá que foi espancado até a morte, mas passou o judeu, passou como é que se fala? O fariseu, passou ali o levita e ninguém ajudou, mas quando passa o samaritano ajudou. Ou seja, quem morava na região de Samaria era exatamente os seus irmãos que não adoravam mais o Senhor, não buscavam o Senhor, já eram considerados gentios, eram as 10 tribos perdidas de Israel, e Jesus então traz agora judeus e gentios conectados no mesmo corpo. Jesus usa diversas frases para dizer que judeus e gentios agora no seu corpo é o Israel de Deus. Deus não tem mais dicotomia de povos, não trata mais judeus separados como gentios. Olha outro exemplo. Quando Jesus fala para os fariseus, fala, olha, entrou na sinagoga um homem, e esse homem falava, Senhor, eu te dou dízimo do endro, do cominho, 2 vezes, jejuo 2 vezes por semana, e aí você vai ver um homem sentado no último banco da sinagoga, esmurrando o corpo, dizendo, eu sou miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala assim, quem deles encontrou misericórdia? Aí até os fariseus disseram, olha, o samaritano que disse isso. Ele falou, então façam a mesma coisa, seus hipócritas. Ou seja, Jesus em todos os momentos está mostrando que judeus e gentios fazem parte da sua aliança. Paulo afirma isso no livro de Gálatas. Paulo pega pesado, dizendo que ambos são um em Cristo. Em Colossenses, ou acho que é Filipenses, acho que é Tessalonicenses, Paulo fala, olha, se você nasceu gentil, permaneça gentil. Se você nasceu judeu, permaneça judeu, para que o gentil não vá cortar a parte do prepúcio, do pênis, para voltar para a antiga aliança, porque de certa forma ele está praticamente dizendo que aquilo que Cristo fez por ele não é suficiente, então agora ele precisa viver nas obras da lei. Por isso que o Huber diz que algumas coisas continuaram, outras coisas descontinuaram. Para os judeus, se eles conseguem adorar o Senhor nas práticas do judaísmo antigo, mesmo que não tendo templo, eles adorem o Senhor da forma deles, e nós devemos respeitar. Para nós que nascemos gentios para o Senhor, devemos então viver na prática daquilo que aprendemos, que é a graça de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, ok? Vamos lá, olha, Paulo entende essa ressignificação de Cristo, ele coloca em 1 Coríntios 5,7, ó, limpe-se, pois, do fermento velho, para que estejais uma nova massa, assim como tais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ou seja, Cristo é a nossa Páscoa, é o que Paulo está dizendo, ele é o Cordeiro puro, sem defeito, e que foi sacrificado por nossos pecados, por isso não precisamos do cordeiro no prato, o cordeiro já foi morto de uma vez por todas. No capítulo 11 também de 1 Coríntios, Paulo vai falar, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, a ceia é um novo memorial para o cristão. Agora, a ceia é um memorial do Calvário, a ceia não é como o Pesach antigo, que era um memorial ali do Sinai, um memorial do Egito, da escravidão do Egito, né, da salvação do povo do Egito. Então, para nós, a nova aliança, para nós cristãos, para nós judeus também messiânicos, que entendemos o ensinamento e a doutrina, a sã doutrina do apóstolo Paulo e da nova aliança, nós entendemos que a ceia é o memorial agora da salvação de todo o povo de Deus. A conclusão, meus irmãos, que nós temos é que a Páscoa judaica apontava para o futuro, que a ceia aponta para o passado, ou seja, a Páscoa mostrava o cordeiro que seria morto, já a ceia do Senhor mostra o cordeiro que foi morto. Um é na perspectiva daquilo que aconteceria e nós olhamos na retrospectiva daquilo que aconteceu. Então hoje nós celebramos a ceia não como um ritual religioso, mas em memória viva. Ela é a nossa Páscoa cristã, com um significado que é eterno, porque Cristo vai trazer nas suas mãos e nos seus pés as marcas de um amor eterno. Cristo, Deus quis
eternizar as marcas do seu amor no seu próprio filho para sempre, ok? E marcas feias. Para todas as vezes que nós mesmos glorificados na eternidade olharmos para os pés e as mãos de Cristo e entendemos aquilo que ele fez por nós, ou seja, aquilo ali é símbolo e é problema do meu pecado, fui eu que fiz aquilo com ele, ok? Aplicação prática para a nossa igreja, nós não devemos nos perder nos símbolos vazios, mas celebrar aquilo que deu sentido a tudo isso, ou seja, o pão e o cálice nos lembram sempre que o Cordeiro foi morto, ressuscitou e nós temos a promessa de que ele vai voltar. A Páscoa é o reconhecimento que o anjo da morte passou por cima de nós, mas não nos afligiu, porque hoje nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e por isso nós vamos descansar no Senhor. Lembra? Nós fizemos aqui um estudo sobre Salmo 91, não sei se o Wilber vai conseguir colocar aqui em cima, no minuto 15, aí, Wilber, ó. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para você descansar no Senhor, para que as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, vocês precisam estar na sombra do Onipotente, ou seja, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, né? Como que eu estou no esconderijo do Altíssimo? Vai lá fazer o estudo que você vai ver obediência, arrependimento, para que você então esteja debaixo das potentes mãos do Senhor. E eu quero deixar uma doxologia, que é uma forma aqui de glorificar a Deus. Eu desejo realmente que esse estudo edifique e fortifique ainda mais a sua fé em Jesus. Mantenha-se firme até o fim e viva uma vida que glorifique a Deus todos os dias. A gente sempre fala aqui, viva a vida na vocação ao qual nós somos chamados, que é sermos um reino de sacerdotes. Hilber, suas conclusões finais. Então, e aí, como você falou, a gente percebe alguns paralelos que a gente consegue, por esses paralelos, chegar a essa ressignificação da Páscoa. Exemplo, a Páscoa livrava o povo hebreu do êxodo. Agora, essa nova aliança livra o povo de Deus do pecado e da condenação. Você tinha ainda o povo de Deus, o povo hebreu escravizado. Agora você tem também a gente escravizado pelo pecado, mas livre do pecado pela Páscoa, pelo sacrifício de Cristo. Então a gente consegue ver paralelos entre a Páscoa de Jesus, o sacrifício de Jesus com aquele cordeiro, só que um paralelo muito mais abrangente. A Páscoa do Êxodo 12 só para Israel, sacrifício de Cristo para todo aquele que nele crê. E perceba que esse sacrifício, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele inaugura agora um novo escatom, uma nova era, ou seja, uma nova realidade. O reino dos céus chegou. Por isso que a Páscoa, na nova aliança, esse sacrifício de Cristo, ele é mais abrangente, ele é universal, e ele vai não só estabelecer um povo étnico, mas todo aquele que nele crê. E por fim a gente percebe que tanto a Páscoa do Êxodo como a Páscoa de Cristo é uma refeição comunitária. E essas refeições nos faz lembrar da promessa de Deus. Só que uma é para um povo étnico, que é de Êxodo, e agora para todo aquele que faz parte do povo de Cristo, do corpo de Cristo. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com você que já nos segue e conhece, mas para quem não conhece, o Instituto Bíblico Discipular.com.br. Max, o que é isso? É exatamente esse bichinho aqui, ó, uma Netflix de estudos bíblicos gratuitos, tá? Não tem pegadinha, é gratuito de verdade. Você vai entrar aqui com a sua mídia social, com o seu login e senha, você vai cair aqui nos últimos cursos, você tem mais de 350 e-books gratuitos, ó. Todos os cursos, Doutrina do Espírito Santo, Sã Doutrina, Restaurando Aliança, o curso cristão para casais, Eclesiologia, Sombras e Realidades, Imersão de Escatologia, Panorama da Reforma Protestante, muito conteúdo tá aqui dentro. E você clicando num curso, você cai aqui nos vídeos, ó. Você tem a ementa de cursos aqui do lado, ó, todos os cursos para você fazer maravilhosamente e tem um certificado de um instituto bíblico, tá bom? Se você tem gostado de todos os nossos materiais, aí você pode baixar também os e-books, tá? Tá aqui os e-books gratuitos, Papo com Deus, deixa eu tirar aqui, BD Teologia, agora é outro link, ó, papocomdeus.com.br/estudos, tá aqui embaixo. papocomdeus.com.br/estudos. Tem mais de 350 e-books que eu e o Uber já produzimos. Você pode baixar aqui, não é pegadinha não, tá? Você só tem que deixar seu e-mail para depois você receber um e-mailzinho nosso lá, sempre de boas-vindas, chamando você para voltar a estudar a Bíblia, porque a gente fica pegando no pé. Estamos na era da apostasia e você precisa se edificar, aprender a fazer uma boa exegese, você precisa conhecer as regras de hermenêutica para você se posicionar. E meu irmão, todo o nosso conteúdo é gratuito, o Instituto Bíblico é gratuito, os e-books são gratuitos. Max, como é que vocês sobrevivem? Se algum abençoado, né, a cada 1000, um aparece querendo nos abençoar, então nós temos aí, ó, todas as missões que nós fizemos aqui no Natal Solidário da África. Max, onde eu acho isso? papocomdeus.com.br/missões, ó, tá aqui em cima.
papocomdeus.com.br/missões. Ou entra no nosso site, procura o menuzinho Missões. Cavamos poços, fizemos Natal Solidário, reservatório de água, uma comunidade agrícola, agora nós temos uma creche e estamos aliançados com algumas igrejas no Nordeste aqui também, fazendo um excelente trabalho e tudo isso para glorificar a Deus. Essa é a nossa doxologia, essa é a forma que nós temos de glorificar a Deus. Pegar uma teologia e fazer uma teologia aplicada, uma teologia que realmente faça diferença na vida das pessoas, não somente na teoria, mas uma teologia prática, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.